Olá, vamos iniciar mais uma aula de modelos matemáticos, deixando bem claro que as nossas ideias aqui é trazer um raciocínio geral da interpretação de funções e de processos matemáticos. Não é ensinar função, não é ensinar limite nem derivada, né? São raciocínios para lembrar os alunos que são colegas, né? Que são de áreas diferentes, para utilizar esses recursos na análise de modelos matemáticos. A nossa aula passada, nós tínhamos parado em função exponencial, que tem aquela característica, né, de passar aqui, ó, no ponto 0 e 1 e ter um crescimento maior quando mais ela se afasta para o eixo X, né? Bem, vamos continuar falando daquilo que nos interessa, que é de população. Como eu falei, nossa primeira análise em detalhes, né, de modelo matemático vai ser sobre crescimento populacional. Isso que nós estamos fazendo aqui, essa análise dentro da função exponencial, ela não representa o crescimento populacional da maioria dos seres vivos, são para seres microscópicos, né? Então isso é importante. Esses seres microscópicos também têm restrição em relação ao crescimento deles. Por exemplo, para eles crescerem de acordo com a função exponencial, eles têm que ter todas as condições de espaço, alimentação e temperatura para fazerem isso, né? Aí eles seguem esse modelo exponencial. É como aquele caso que eu contei das bactérias no bobó de frango, elas tinham espaço, temperatura e alimento para crescer em grande quantidade. Então, nós propomos a aula passada alguns problemas, né, relativos à função exponencial. Agora nós vamos resolver um outro problema. Então, por exemplo, mantendo aquela função exponencial de 2 elevado a n, para 16.384 bactérias, né? Vamos colocar bactérias. Podia colocar indivíduos, mas vamos colocar bactérias. Elas, vamos perguntar assim, qual o tempo esperado, né? Para que sejam produzidos 16.384 bactérias, sendo que o ciclo é igual a 30 minutos, por exemplo. Como é que eu resolvo uma coisa dessa? Veja que a resolução é muito simples, né? O que nos interessa é a ideia desse crescimento aqui em termos de expoente. A resolução ela não é complicada. Nós sabemos que a função exponencial, nesse caso, é 2 elevado a n. Por quê? Relembrando, uma bactéria, depois de um certo tempo, produz 2 bactérias. 2 bactérias produzem 4 bactérias. 4 bactérias produzem 8 bactérias. Aí nós temos que 1 é 2 elevado a 0. 2 é 2 elevado a 1. 4, 2 elevado ao quadrado. 8, 2 elevado ao cubo. E assim por diante até 2 elevado a n. Então, de acordo com essa função, o que nos foi dado? O valor da função, ou seja, a quantidade de indivíduos, 16.384 indivíduos, tem 2 elevado a n. Aí eu vou saber o número de ciclos, porque n é o número de ciclos, enquanto que o tempo de cada ciclo
30 minutos. Para resolver isso, se você tiver uma calculadora, não vai ser difícil, basta você colocar os dados lá. Mas nós podemos aqui usar um artifício interessante, que é fazer logaritmo na base 10 dos valores em ambos os termos, né? Olha, conceitos como função máximo inteiro, função modular, função logaritmo, nós não falamos. E se vocês tiverem interesse em aprender mais, vocês busquem nos livros, né? Aqui a ideia não é de ensinar cada função, assim como também as regras de logaritmo, as propriedades dos logaritmos. O logaritmo ele tem uma propriedade de que quando você tem a potência, né, ela multiplica o logaritmo, né? Então, por exemplo, esse n aqui, ó, vai multiplicar o logaritmo de 2 na base 10, né? E esse 16.384, o que você vai fazer dele é a decomposição em fatores primos, né, que chama. Você vai dividindo por 2, aí vai dar um resultado, vai divide por 2, outro resultado, divide por 2, outro resultado. Fazendo essa decomposição em fatores primos, que demora, né, nós teremos aqui, ó, log de 2 elevado a 14. Vamos dar 14,2 aqui do lado direito, que é igual a n vezes o log de 2, como nós vimos aqui. Essa é a propriedade da potência do logaritmo, né? Então, de acordo com isso, nós vamos ter 14 que multiplica log de 2, que vai ser igual a n que multiplica log de 2. Essa questão de cortar aqui eu vou falar depois, né? E foi o exercício da aula retrasada que eu passei para fazer. O correto é dizer, divide-se ambos os termos da igualdade por log de 2. Esse cortar que a gente vicia a falar, ele pode gerar vários erros, principalmente numa matemática mais detalhada. Como n é igual a 14, nós vamos concluir que existem 14 ciclos, né? Mas cada ciclo tem 30 minutos. Logo, 14 ciclos vai ter x minutos. Então, multiplica 14 por 30. A conta é fácil. Eu coloco um zero aqui e faz a conta por 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1 aqui, né? 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, temos 420 minutos nisso aqui. Se quiser transformar em hora, divide 420 por 60. 42 por 6, né? Vai dar 7 horas. Certo? Então, o tempo esperado em 7 horas. Veja que interessante. Uma bactéria produz 16.384 bactérias. Na próxima hora, vão produzir 33 mil bactérias aproximadamente. Em 9 horas, serão 66, 67 mil bactérias. Em 10 horas, uma quantidade imensa de bactérias, né? As populações bacterianas crescem assim, e a população dos seres microscópicos, né, ou dos micro-organismos, elas crescem dessa maneira. Ainda em relação a esse tipo de análise, nós podemos pedir o número de bactérias num meio, por exemplo, a partir de tantas bactérias e assim por diante. São exercícios que são feitos muitas vezes, né, no ensino de funções exponenciais, no ensino de funções logarítmicas, e que são interessantes, né, você fazer uma análise dessa.
E isso é muito importante para todo mundo que trabalha com população, como os epidemiologistas e assim por diante. Essas funções, principalmente a função exponencial, elas representam os vários tipos de organismos em crescimento, assim como também a função logarítmica. Até a função cíclica, né, do tipo senoide, isso acaba acontecendo também. Ora, acabando de ter essa noção de função que nós passamos, nós precisamos ter a noção de limite para poder entender derivada e integral. O limite, em termos matemáticos, é muito importante, porque a partir dele define-se derivada. E, modernamente, os conceitos de integral estão ligados ao conceito de derivada. Isso aí é algo muito importante em termos da matemática e da análise de dados em que a matemática é a ferramenta utilizada. A melhor ferramenta para análise acaba sendo a matemática, né? Nós temos que falar a matemática, a linguagem dela, uma linguagem que as pessoas possam entender. Ora, entender a matemática nem sempre é uma coisa simples. E o Victor Hugo, né, famoso escritor francês, ele disse uma vez: quando não somos inteligíveis é porque não somos inteligentes. Então, muitas vezes, o ensino da matemática passa por esse problema, né? O professor ou tutor, quem está ensinando, tem facilidade e quer que os outros saibam no mesmo nível. Isso não acontece na maioria das vezes. É preciso que a população que está nos ouvindo, ela compreenda aquilo que está sendo falado. Talvez alguns entendam mais, né? E consideram que a aula está fraca, está frágil, mas veja que interessante. O que é melhor em termos didáticos? Ensinar para um ou dois ou ensinar para a maioria? Aquele que está avançado merece a nossa atenção, mas é preciso ensinar aqueles que não sabem, né? Essa é a lógica. Então, qual que é o conceito intuitivo de limite? Bem, para falar do conceito intuitivo, né, é interessante, porque significa que não está dentro da matemática formalizada, nós vamos usar a função 2x mais 1. Só que a função, na verdade, ela é 2x mais 1 que multiplica x menos 1 dividida por x menos 1. Essa função ela tem uma condição de existência. Ela não pode existir para todos os reais. O x dela, menos 1, que está no denominador, tem que ser diferente de zero. Ora, isso implica que x tem que ser diferente de 1. Então, x não pode assumir o valor 1. Ou seja, não se pode dividir por zero. Então, agora, a gente explica o que nós falamos em 2 aulas atrás, né? A igual a b, a ao quadrado, então, é b ao quadrado. Só para demonstrar que aquilo que se faz para um, o outro também faz. Aí nós temos a mais b multiplicando a menos b é igual a b, que multiplica a menos b. Na aula retrasada, acho que foi na aula retrasada, nós mostramos que isso aqui é verdade, né? Essa multiplicação, considerando que A é igual a B. Aí, aqui, o passo que eu fiz foi esse, ó. Vamos cortar A menos B com A menos B. O que significa cortar por A menos B? Significa dividir ambos os termos por A menos B. Assim. Ué, mas como A é igual a B, isso aqui dá zero. E nós não podemos dividir por zero.
é uma incongruência matemática. Quando eu divido por zero, nós chegamos a situações bem complexas. Situações em que, dando qualquer valor para A, por exemplo, 4, B também é igual a A, que é igual a 4, que é igual a 4. Aí nós teremos 8 igual a 4. Simplificando isso por 4, nós teremos 2 que é igual a 1. Mas por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque quando nós cortamos A menos B com A menos B, ó, nós fizemos uma divisão por zero. Daí essa condição de que x tem que ser diferente de 1, senão vai haver divisão por zero. Certo? Então, aquilo que nós falamos ontem, ou na outra aula, que pedimos para ser feito, foi para fazer uma pesquisa e verificar o seguinte: dividir por zero gera absurdo, né? Porque isso aqui é um absurdo, portanto, essa análise aqui, ó, ela não existe, né? Em termos matemáticos. Então, isso é fundamental que se entenda, né? Independente, depois de conversar isso, nós vamos utilizar o recurso de multiplicar ou dividir ambos os termos por x menos 1, mas nós vamos considerar apenas 2x mais 1, tendo em mente que x tem que ser diferente de 1, para facilitar os cálculos aqui. Se a gente vai facilitar o cálculo, para que isso? Para a gente fazer uma análise dessa função. Essa função sendo analisada em termos dos valores que ela vai assumir quando x se aproxima de 1. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma tabela para x menor que 1, mas se aproximando de 1. Eu pego o valor de x, pego o valor de f de x, vou colocar aqui alguns valores. Para x igual a 0, f de x vale 1, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, né? Então f de x vale 1. Pegar outro valor, meio. 2 vezes meio dá 1, mais 1, 2. Então, 2x se aproxima, 2x se torna, perdão, f de x se torna 2. Vamos colocar aqui 0,9. 2 vezes 0,9 dá 1,8, né? 1,8 mais 1, 2,8. Continha simples. Se tiver dificuldade, faz na calculadora. Aí, vamos pegar aqui, 0,999. Aí, se você fizer a conta lá, pode fazer na calculadora, né? Isso aí vai dar 2,998. Então, isso aqui é os valores assumidos de f de x em função dos valores dados a x. Ou porque f de x é a função de x, né? Então eu dou os valores para x para verificar o que eu acho em f de x. Agora nós fazemos a análise para x maior que 1. Nós vamos aproximar x de 1, que nós chamamos pela direita, né? Colocado no valor do gráfico assim, ó, x é igual a 1. Então nós aproximamos aqui, ó, pela esquerda. E nós vamos aproximar agora pela direita. O valor de 1 aqui, ó. Então, para x maior que 1, vamos colocar os valores de x e os valores de f de x que está aqui. Vamos começar com x igual a 2. Ó. Nós temos 2 vezes 2, 4, né? Mais 1, 5. Conta facinho de fazer. Vamos diminuindo, vamos passar para 1,01. 2 vezes 1,01 dá 2,02, mais 1, 3,02, né? Fácil de fazer também.
Estamos nos aproximando de 1. Vamos colocar 1.001. Aí fazendo as continhas lá, vai dar 3.002. Ora, basta colocar o olho aqui e fazer uma análise simples, que nós veremos que quando o x se aproxima de 1, mesmo não existindo 1 para a função, f de x se aproxima de 3 pela esquerda e pela direita, porque 2.998, 3.002, então imagina aqui, 0,99999 como valor de x e 1,000001 como valor de x, vão chegar quase a 3, no caso de f de x. Mas nós não podemos chegar a 1, porque essa função não admite o valor de x é igual a 1. Mas nós percebemos aqui, quando x aproxima de 1, dos dois lados, f de x, que é o y, né, que é a função, se aproxima de 3. Essa é uma análise intuitiva de limite. O que é o limite? Eu chego tão próximo quanto eu possa imaginar de um determinado valor sem chegar nele, porque é proibido chegar a 1. Mas também f de x, de acordo com isso, não pode assumir o valor 3, porque não existe x igual a 1. Mas eu posso pensar nesses valores tão próximo quanto eu puder imaginar. De acordo com isso, isso aqui é a noção intuitiva de limite. Ou seja, eu tenho uma ideia do que é o limite. É um valor dentro de uma função, né, que eu não posso chegar a ele, mas posso chegar tão quanto eu quero em termos de proximidade. Isso são valores matemáticos que têm uma importância muito grande. Existia na antiguidade uns raciocínios que deixaram os matemáticos em situação muito difícil. Situação que se acreditou que era muito difícil de ser controlada. O filósofo Zenão, né? Agora não lembro se é o Eudoxo ou Zenão. Ele falou assim, quando você lança, né, uma flecha, ela nunca vai chegar ao alvo. Por quê? Você pega essa distância aqui, e aqui é o alvo, e começar a pensar em termos de valores, quando ela chega na metade do caminho, ela percorreu metade dessa distância. Quando ela chega na metade da metade, ela percorreu 1/4. Quando chega na metade da metade da metade, ela percorreu 1/8. Quando ela chega ali, 1/16. Isso vai diminuindo infinitamente, mas você pode fazer a divisão e ela não acaba, ela não chega a 0. Ela se aproxima de 0. Então uma flecha não deveria chegar, em termos matemáticos, no alvo dela. Então, se eu for fazer a conta nesses termos, né, diminuindo cada vez mais, ela não chega. Então isso ficou assim, sem explicação matemática durante muito tempo. O que determinou, né, a resolução dessa situação de explicação matemática desse tipo de movimento foi a noção de limite. Porque no limite, você coloca uma restrição para um determinado valor, mas você chega perto de um ponto tanto quanto seja possível. Então, se eu utilizar essa distância aqui, e fizer o limite dessa situação, ou seja, se eu criar um modelo matemático
em relação à chegada da flecha, eu vou usar limite. E esse limite aqui, ó, é quando o x tende a zero. Ora, o zero é exatamente aqui, ó, nesse ponto. Quando eu faço um limite tendendo a zero, né, dessa distância, aí eu consigo chegar ao valor da dita distância. Isso, evidentemente, para um estudo mais detalhado de limite. Um estudo que não faz parte aqui desse curso, né? Um curso de graduação, em que vai ser dado o cálculo 1 ou pré-cálculo, se estuda a função em detalhes e ensina-se essas propriedades de limite, da derivada e das funções assim por diante, né? Quando então, se eu estiver fazendo uma análise de uma função, agora mais em detalhe, né? Um gráfico yx, aqui, vamos fazer uma função do primeiro grau. E essa função do primeiro grau, nós vamos analisar aquela mesma função que nós vimos lá. Esse valor aqui é o valor de x igual a 1. E esse valor aqui, ó, em y, é y igual a 3. Veja que esses dois não existem, né? Porque a função ela não permite isso. Mas, se eu pegar aqui um valor qualquer, que se aproxime, né, de 1, vamos chamar esse valor aqui, ó, de delta, né, esse aqui de delta, delta 1, delta 2. Eu posso fazê-los tão pequeno quanto eu posso imaginar e fazê-los se aproximar de 1. Aqui vamos chamar de epsilon. Esse epsilon aqui é o epsilon 1, esse epsilon aqui é o epsilon 2, né? Assim que os valores de delta se aproximam de x, os valores de epsilon se aproximam de 3, né? Então, nós representamos dessa forma. Então, o que é o limite nessa função? Eu tenho que fazer delta tão próximo de 1 quanto eu posso imaginar. Ou seja, de tal maneira que seja quase infinitésimo, né? Se é isso que a gente pode falar. E a partir daí utilizando esses novos símbolos, eu posso dizer que o limite de x, quando x tende a 1, só que aí nós não vamos usar 1, vamos usar o a, por exemplo, né? A letra a, porque aí serve para qualquer coisa. Vamos generalizar esse processo. O limite de f de x, quando x tende a é igual a um L qualquer. Acontece que esse L qualquer equivale, em termos matemáticos, a escrever assim, vou colocar embaixo aqui, tá? Que dizer que para todo, esse aqui é o símbolo para todo, não ficou bom? Para todo x, na verdade eu não devia ter usado x, né? Deveria ter usado epsilon. Para todo epsilon, o epsilon aqui está sendo representado pelo x. Maior que zero, ele não pode ser maior que zero, porque a gente trabalha com módulo. Existe um delta, ou seja, a parte de x, também maior que zero. Tal que pode ser representado pelo traço, pode ser representado também por um t_q, t.q. Nós temos que o módulo de x menos a é maior que zero e menor do que delta. Vamos explicar isso aqui, né? Isso implica, esse aqui significa equivale, esse aqui é uma relação de implicância. Implica que f de x menos o próprio limite, ele tem que ser, o módulo dele, menor que epsilon.
Vamos explicar essa definição de limite assim. Ó. Qualquer epsilon, eu vou refazer isso aqui maior, para ficar claro. A maioria das vezes isso aqui é dado, né? E não tem uma explicação. Muitas vezes o indivíduo ele fica perdido nessa análise. Vamos fazer maior para compreender aqui. Então nós temos o valor 1, o valor 3. Então o epsilon está aqui. Ó. Eu vou fazer esse epsilon tão pequeno quanto eu posso imaginar. Então eu vou para 3, ou seja, não é tão pequeno em relação a qualquer coisa. É tão pequeno para que ele se aproxime de 3, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nesse caso, de cima para baixo. O que significa isso? Então, existe um epsilon maior que zero. Então, existe um delta também maior que zero, que vai se aproximar de 1, naquele exemplo que nós já fizemos. De tal maneira que x menos a, quem que é esse x? Seria o 1 lá, naquela nossa análise. Né? O valor de x que me interessa nunca pode ser 1. Né? Ele seja menor do que delta. O que significa isso? Que a diferença x menos 1, ó, o a aqui é 1, é muito pequeno. É muito pequeno. O que implica que f de x menos L, ou seja, o L seria esse valor aqui, que não pode existir, que é o 3, mas ele está muito próximo. Ele é menor do que o epsilon, porque o epsilon é muito pequeno. E o que significa isso? Significa que nós aproximamos o valor de modo infinitésimo. Ou seja, nós não chegamos a 3, mas nós fazemos com que ele se aproxime de 3. Então, vou escrever isso aqui, ó, é até uma ofensa, né, à matemática. Quando x igual a 1, limite é 3. Lembra que o limite é o f de x. E o x é o próprio igual a 1. Isso não acontece, eu não posso falar isso. Mas eu faço, para eu falar isso aqui, ó, o que eu digo? Limite de x, quando x se aproxima de 1, de quem? De 2x mais 1, daquele exemplo que foi utilizado. X menos 1 dividido por x menos 1 é igual a 3. Se eu utilizasse a função sem utilizar o limite, isso não seria verdade. Assim como o caso da flecha. Mas como eu utilizei a notação de limite, eu fiz com que x se aproximasse tanto de 1 que a função se aproximou na mesma quantidade, se assim podemos nos expressar, apesar de não ser verdade, apenas em termos didáticos, de 3. Então, antes nós não podemos dizer que a função tinha valor 3, porque o x não existia para 1. Utilizando a notação de limite, nós chegamos a esses valores, tá certo? Então, nesse caso, matematicamente, né, em termos da matemática antiga, a flecha nunca chegaria no alvo. Mas usando a terminologia do limite, nós chegamos ao infinitésimo das informações. Aí nós conseguimos demonstrar matematicamente que a flecha chegou ao alvo. Porque ela chegou, a distância que ela chegou é o limite da função da distância que ela percorreu. Então, isso aí é fundamental. Né? Essa aula acaba agora e eu peço para vocês estudarem limite, se quiser adiantar um pouco, aprender mais, se quiser aprofundar um pouco mais na matemática. De outra forma, na próxima aula nós vamos falar de derivadas e, se for possível, vamos falar de integral.
Não, a gente não está usando o número, nós estamos usando o raciocínio matemático. A formalização não é necessária aqui, mas a interpretação dos processos, né? Se for necessário, você tem aí a possibilidade de pausar o vídeo, copiar e assistir de novo. Até mais.